Falar enchente, gente. Está completando um ano dessa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E no episódio de hoje sobre a enchente que atingiu o estado, nós vamos mostrar colegas aqui da TV acostumados a relatar histórias de outras pessoas. Só que esses colegas se viram no mesmo enchente, no meio dessa enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul. Eles passaram a ser personagens também desta enchente, pessoal. Colegas meus, do Alemão, do Mau, do Chico, pessoas que trabalham junto conosco aqui, de repente tiveram suas casas inundadas, de repente tiveram que sair, perderam os bens, enfim, o que tanta e tanta gente viveu aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o tema do 4º episódio da série de reportagens especiais sobre a tragédia. Balança. A enchente nos trouxe o medo, nos deixou vulneráveis. Eu não sou melhor que ninguém. Todo mundo é igual, todo mundo trabalha, adquire seus sonhos. Só que se tu sentar numa cadeira, num banco, ali, parece ninguém esperando alguém te dar um pedaço de pão para te comer. Isso que doeu muito, sabe? Tu tá ali, parece que o cara que trabalhou a vida toda tá ali com a tua esposa, tua filha, tu olha pra tua esposa, tua filha, e a gente esperando um pedaço de pão pra comer, porque não tinha o que comer. Aí a gente com fome, cansada a noite toda, isso que dói. Também mostrou que a solidariedade é uma das principais virtudes do gaúcho. Eu acolhi de uma maneira absolutamente natural, como eu acho que qualquer gaúcho, qualquer pessoa que mora nesse estado acabou ajudando as outras pessoas. A gente nem tinha muita escolha, estava todo mundo muito mexido, todo mundo muito, digamos assim, abalado até com o que ocorria. Nós falamos da Zona Norte de Porto Alegre, um ponto central, onde são realizados os resgates de muitas pessoas que ainda estão ilhadas. E em meio ao caos tivemos que ser fortes, pois além de nós, milhões de pessoas foram afetadas pela catástrofe climática de maio de 2024. O Rio Grande do Sul deve enfrentar novas chuvas por aqui. Como me atingiu assim psicologicamente foi bem forte, porque eu estava aqui trabalhando e eu sabia que tudo que aquilo que as pessoas estavam falando, eu estava vivenciando. Só que ao mesmo tempo que eu estava vivenciando, eu estava tendo que trabalhar, levar informação para o público, para as pessoas, porque eu sabia que eu tinha um trabalho para fazer. Uma das principais premissas do jornalismo é a imparcialidade. Mas como se manter neutro diante de tanto sofrimento? Aqui na TV eu sou chefe de reportagem, eu sou chefe de vocês. E na rua eu trabalhei com vocês, eu vivi o que o repórter vive o dia a dia, né? E isso, a gente vê como é difícil estar na rua, é difícil lidar com o emocional. Muitas vezes tu tá ali, tu tá vivenciando, tu não é um robô, tu é um ser humano, sabe? Tu sente a dor do entrevistado, tu sente que ele perdeu, sabe? É isso que machuca a gente. Sim. É tu seguir olhando aquilo tudo. Sim. O nosso exercício da profissão faz com que a gente também acabe se desligando um pouco disso, pelo menos por um período. Depois a ficha cai, você talvez até chore, mas é lá na frente. Eu lembro que na hora eu estava muito mais preocupado em tentar produzir matérias que realmente mostrassem esse momento, que estava para as pessoas verem que realmente isso era real, que parecia uma cena de filme, parecia um apocalipse. Olha lá, chegou uma coberta. Então, profissionais que estão acostumados a lidar com fatos tristes diariamente foram colocados em situações nunca antes vividas. E agora ali a gente fica comovido também. O choro da moça, naturalmente que perde tudo, está sendo consolada por outras pessoas. E muitas vezes fica aquela comoção generalizada. E é difícil não aguentar o choro, né? É difícil mesmo. A gente vê toda essa gente, né, que construiu tudo com suor, para agora ver tudo perdido. Trabalhador, né? Tudo trabalhador, é muito difícil. Mas fazer o que é importante é que temos todos vivos, né? Isso aí que é o mais importante, né? Essa é uma cobertura que emociona todo mundo e a gente trabalhando aqui, a gente tenta se colocar no lugar das pessoas.
Eu quero já emendar uma pergunta para você. E uma pergunta ecoava por todo o país. Como nós, gaúchos, estávamos diante de tudo? Como é que tá a tua vida, a vida da tua família, dos teus parentes? Qual que é o sentimento? Quando você sai para trabalhar, você teve que fazer outro caminho, você não conseguiu chegar, mudou a tua rotina. Como é que tá o sentimento do povo gaúcho passando por isso? Porque você disse que isso não acontece há décadas, desde os anos 40, a gente está indo para quase 100 anos. E o Rio Grande do Sul vivendo hoje essa imensa tragédia. Relata pra gente o que está acontecendo na vida do gaúcho hoje, como moradora da cidade, como uma gaúcha mesmo. A minha família, por exemplo, é aqui de Porto Alegre, não foi atingida. Eu moro numa área também que não foi atingida, mas ruas alagam o tempo todo, porque agora já não começa mais a dar vazão. A água ela está nos bueiros e começa a invadir também outras partes da cidade. Mas naqueles primeiros dias, não sabíamos o que estava por vir. Na tarde do dia 6 de maio, uma tarde ensolarada como essa, nós mostramos ao vivo a água subindo nas ruas do bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. Depois do expediente, eu vim correndo para cá, o Teatro Renascença, que era um ponto de acolhimento e triagem dos desabrigados. Eu era voluntária aqui. Tiramos os materiais de doação às pressas, pois o prédio estava sendo inundado. O que eu não sabia é que horas depois, durante a madrugada, o meu condomínio seria tomado pelas águas. As casas de bomba pararam de funcionar. Durante 2 semanas, eu e meus 2 gatos fomos hóspedes da Carmel, editora-chefe do Balanço Geral. Onde a Daiane mora foi um dos que ficou alagado. No dia 7 de maio, a Daiane me mandou uma mensagem dizendo: tô nervosa porque o meu prédio está alagando e tem o pessoal dos bombeiros e do exército aqui dando orientações para as pessoas. E eu, na hora, disse: vamos lá para casa, tem um quarto, vamos lá, vai ficar com a gente, tudo certo. E a gente acordava todo dia e olhava o nível do Guaíba, assim, esperando que tivesse baixado, que fosse 1 centímetro, assim, sabe? Eu acho que eu tive o privilégio de não ser atingida pela enchente e eu não podia ficar parada e não fazer nada, assim, e olhar colegas ao redor sendo atingidos, as famílias dos colegas, e simplesmente ignorar o fato, sabe? Eu acho que não dava para ficar parado. Eu e minha família saímos com água pelo peito, na verdade, né? O Flávio Silva, cinegrafista naquela tarde, também precisou sair de casa. Depois de um tempo, nós voltamos para o bairro Cidade Baixa em um momento que estava mais tranquilo, né? Mas ainda assim a gente ficou muito tempo fora de casa. Naquele momento eu saí em direção ao bairro, né? Peguei um carro por aplicativo. O Alex mora no bairro Sarandi, um dos mais atingidos em Porto Alegre. Quando a água começou a subir por lá, ele saiu da emissora para resgatar os pais. E consegui tirar os mesmos, meus pais da casa, né? Foi questão assim, de minutos até que a água começou já a chegar na rua. E questão de hora que a água já ficou, a casa ficou submersa já com a água, né, da enchente. E aquela cena assim me comoveu muito porque a gente vê amigos, né, a gente vê familiares e a gente tem uma convivência, né, desde criança naquele bairro. Então é uma dor muito grande, né, quando a gente vê isso acontecer. E no momento em que ficamos sem chão, sem saber para onde ir, contamos com a ajuda de parentes, amigos, colegas. E naquele momento, quando a gente não tem o que fazer, né, a gente não tem sentido nenhum, né, o que eu vou fazer agora, né, porque foi inesperado, né, aconteceu com diversas famílias, uma correria toda. Inclusive meus pais saíram somente com a roupa do corpo, né, porque não teve tempo hábil para poder retirar muita coisa, foi uma correria. E nisso o Gamon, né, um amigo, se estendeu a mão e ofereceu, né, um lugar, um apartamento para eles ficarem. Eu fui premiado ali eu fui premiado, porque no momento em que eu consegui instalar vocês no apartamento foi de uma felicidade incrível. E que bom que muitas pessoas estavam dispostas a nos estender a mão. O colega que está atrás dessa câmera foi um dos colegas que me ajudaram muito na hora que eu mais precisei. Vem cá, meu amigo. Esse cara aqui, esse cara é meu colega de trabalho. Esse cara
foi um dos que mais me ajudaram em voltar para minha casa. Sou muito grato. Isso te deixa mais forte, Paulo. Com certeza você é mais forte dessa daí. Tamo junto. Paulo mora no bairro Humaitá, ao lado da Arena do Grêmio. Quando tudo começou a alagar, ele colocou a família no carro e os levou para o acostamento da BR-448. Eles ficaram 45 dias longe de casa. A água demorou demais a baixar por lá. Aqui é a rua da minha casa, ó. Tô chegando na cancha aqui, ó. Tá na linha de cintura a água. Olha só como que tá. Ah, nossa rua tá tomada, gente. Nem sei se eu vou conseguir entrar em casa. Tô indo pelo cantinho aqui pra evitar qualquer risco. Tá tudo alagado aqui, ó. Muito, muito alagado. Ah, perdi todo. Todo mundo perdeu aqui. Olha só. Na linha de cintura. Tu vai abrir a porta da tua casa. Daí tu vê a porta da tua casa destruindo na tua mão, se desmanchando. Daí tu vê aquele lamaçal aí dentro da tua casa. Mas em meio às adversidades, descobrimos que podemos contar com a ajuda do próximo. É complicado de falar. Só que passou por isso, sabe como é complicado tu lembrar tudo que tu passou, uma madrugada tensa, sair de dentro da tua casa com a tua filha, tua esposa, dentro da água, passar aquele sufoco, ver pessoas com criança no colo, saindo com água na barriga, recém-nascido, passar a madrugada toda, ver a tua comunidade toda embaixo da água, ver o desespero do pessoal. É complicado. Não é exagero dizer que todos fomos atingidos de alguma maneira. Eu desci no segundo andar e pedi para a vizinha do lado, que morava numa casa de 2 pisos, e ela estava ali com o esposo dela, que é acamado, e pedi para ela que chamasse alguém de alguma lancha, né? O Fabiano morava no 4º andar de um prédio em Eldorado do Sul, na região metropolitana. Mais de 90% do município ficou embaixo d'água. Lá, cerca de 40 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. O apartamento dele ficou intacto, mas o carro da família foi inundado. Como o meu apartamento dava para trás do prédio, eu não tinha contato com o pessoal na frente, né? Aí ela chamou, veio o rapaz, me perguntou, vocês querem sair? Eu digo, sim, queremos sair. Aí ele, então tá, espera aí só um pouquinho. Ele arrombou a porta da frente, a porta que dava para a rua, né? E a porta que dava para o corredor do prédio. Aí foi o momento que nós saímos. Essas pessoas aí, elas mostraram um mundo melhor. Aqui dentro da empresa, mostraram uma parte humana que existe aqui na Record Guaíba. Os produtores Israel e Renato Gava se conheciam há pouco tempo. E durante todo o mês de maio, criaram uma conexão forte. Um deu abrigo ao outro. Eu admiro o Gava muito pelo que ele fez, porque não é qualquer um abrir a porta da casa para acolher o Israel, o irmão dele, né? Ele não tinha isso, não era obrigação dele, mas ele fez. O Israel acha que ele me precisou de ajuda. Na verdade, acho que, no fundo, de alguma maneira, talvez ele tenha me ajudado mais do que eu ajudei ele. Porque se tem uma coisa que esse episódio todo trouxe à tona, foi uma certa solidariedade das pessoas. Solidariedade que ficou evidente em cada doação, em cada abraço, em cada gesto de empatia. Tu via as pessoas assim, elas estavam tristes? Estavam, só que tinha esperança. E eu não vi o momento ali de chorar, sabe? Cara, chora em casa, chora no teu cantinho, sente a dor, só que não demonstra para eles. Com apoio, conseguimos nos reerguer e descobrimos que a enchente nos tornou também mais fortes e dispostos a ajudar o próximo, mesmo quando também estamos precisando de ajuda. Tem uma frase que eu ouvi dizer há muito tempo atrás, que eu levo para a minha vida, que os rios não bebem da sua própria água, as flores não exalam a fragrância para si, as árvores não comem do seu próprio fruto e nem mesmo o sol brilha para si mesmo. Ou seja, viver para os outros é uma regra da natureza.
É muito bom quando a gente está feliz, é muito bom quando a gente está contente, mas melhor ainda é quando as pessoas dizem, olha, eu estou feliz e é por tua causa. Se eu estou feliz hoje, se aquele momento difícil causou muita tristeza, tem que lembrar que eu fui feliz porque eu encontrei o Gava, encontrei a Dona Carmel, encontrei o São José Henrique Ferraro, encontrei o Gamon, o Samuel, essas pessoas sensacionais e que me ajudaram hoje a estar muito feliz, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente fica cada vez mais humano quando a gente está contando a história do lado do povo. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu ganhei uma família. Obrigado. Com certeza. Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto sempre. Agradeço, cara, por tudo aí. Show, né? E a gente chora ou a gente ri depois disso, pessoal? Acho que ri, né? Porque de alegria, né? Passou. A amizade entre cada um de nós aqui ficou mais forte, mais bonita e mais sincera, né? Então vamos rir de tudo isso, mas dar um sentimento, uma dor de novo, lembrar, né, o que os colegas passaram. Cada um de vocês lembrando que o familiar de vocês aí que estão nos assistindo, né, o familiar de vocês passou, vocês passaram. Lembrar tudo isso machuca o coração da gente. Passamos, pessoal, já faz um ano, passou, tudo aquilo não tem mais. Não tem mais. A gente se levantou daquele tombo de novo. Estamos de pé, graças a Deus. Alguns ficaram pelo caminho, é verdade. Alguns quantos ficaram pelo caminho, algumas quantas pessoas, alguns quantos empregos ficaram pelo caminho. Nós somos sobreviventes de tudo isso. Uns com menos custos, outros com muito mais custos, né? Somos sobreviventes de toda essa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós mostramos hoje, pessoal, o quanto fomos atingidos aqui, nós da empresa, que todos os dias levamos informação para vocês, que todos os dias levamos entretenimento, né, notícias boas, ruins. Somos uma parcelinha pequena de toda essa tragédia que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Mas é legal, né, compartilhar essas alegrias e tristezas com os colegas e saber que estamos aqui todos juntos de novo, levando informação para vocês, fazendo o que a gente gosta, porque graças a Deus a gente superou a maior tragédia climática que passou pelo Rio Grande do Sul. Então, estamos vivos e isso é tudo, né, gente? Vamos que vamos. Vamos de mais balanço geral. Vamos recordar, mas vamos viver bastante, comemorar as nossas conquistas diárias, porque elas são muito, muito, muito importantes para todos nós.